Queridos irmãos, o Evangelho nos traz, neste quinto dia da oitava de Natal, esta extraordinária manifestação profética através de Simeão, o qual estava esperando, porque confirmado pelo Espírito Santo, ver com os seus olhos o Messias. Ele o toma em seus braços e diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações. Os meus olhos viram a luz. Os meus olhos contemplaram a luz. Ora, a primeira leitura é um trecho da primeira carta de São João, em que o apóstolo diz: caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Os mandamentos, aqui São João se refere aqui, não são os 10 mandamentos. Nos textos do evangelista São João, a palavra mandamentos se refere sempre à fé e à caridade. Nós vemos isso de uma maneira claríssima no Evangelho de São João, quando ele diz em toda a primeira parte do texto: este é o mandamento que recebestes do Pai, que acrediteis naquele que ele enviou e tenhais a vida em seu nome. E este primeiro mandamento, o mandamento da fé, é, por assim dizer, sublinhado em toda a primeira parte do Evangelho de São João. Sutilmente, o evangelista vai mostrando como o Senhor vai levando os homens à contemplação da fé, ao cumprimento do primeiro mandamento. Depois, quando eles entram na Santa Ceia, Nosso Senhor diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento da caridade. Então, a fé e a caridade são, por assim dizer, estes dois polos que precisam se unir e se fundir em nosso espírito para que aconteça a nossa união com Deus. Por isso ele diz: para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É claro, quando você vê uma pessoa que não tem a fé e a caridade, ou seja, ela não tem a luz da fé e não tem o fogo da caridade, é morta, ela não nasceu de novo. Ela não conhece a Deus. Ela não tem vida espiritual, não tem uma vida sobrenatural. Ele está vivendo apenas no nível da sua vida natural. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Essa palavra, a que São João se refere aqui, é a fé que vai crescendo em nós a tal ponto de se tornar tão viva em que nós recebemos aquilo que São João da Cruz chama de amorosa notícia no fundo da nossa alma. Ou seja, Deus fala conosco, Ele não está inerte, Ele não está calado. O problema é que nós ficamos atolados na lama dos sentidos, nessa bagunça, nessa agitação exteriores. Então a voz sutil de Deus passa por nós e nós não percebemos.
É um sussurro totalmente espiritual que acontece, mas que, quando nós estamos preocupados com mil e uma coisas, passa desapercebido. Mas quando alguém vai se dedicando à fé, ou seja, quando vai crescendo na meditação, quando vai se dedicando à oração, de repente, aquela amorosa notícia começa a brotar no fundo da nossa alma. Ora, aquele que guarda a sua palavra, de São João, ou seja, aquele que se agarra a essa amorosa notícia, aquele que permanece nessa amorosa notícia, aquele que mora nessa amorosa notícia, nele a caridade começa a crescer, ela vai rasgando limites. A luz vai se aquecendo. Existem algumas luminárias que são assim, elas começam bem fraquinhas. Elas vão esquentando, até que elas começam a brilhar com toda a sua força, e ao mesmo tempo elas começam a irradiar o seu calor. A fé é assim. Só que a fé de São Paulo opera pela caridade. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. E aí é claro, se a fé e a caridade, que são a própria união com Cristo na nossa alma, se solidificam, diz São Tomás, assim como os dedos da mão crescem, na medida em que a mão cresce, enquanto a caridade cresce, todas as virtudes crescem junto com a caridade. Ou seja, a vida de Cristo começa a ser contada através dos nossos atos. Nós começamos a exprimir a vida de Nosso Senhor em nós. Então, nós começamos a agir como Ele. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Ou seja, São João está dizendo que a luz começa a brilhar, ou seja, os cristãos, dedicando-se à vida espiritual, vão descobrindo a luz que é Cristo, essa luz que Simeão menciona no Evangelho, luz para iluminar as nações. Os cristãos vão descobrindo isso. Na medida em que eles crescem na vida da graça, ou seja, na oração, eles vão aumentando a luz da fé e o fogo da caridade, a vida de Cristo vai se manifestando através deles e eles vão ficando cada vez mais iluminados. E eles vão também aquecendo o seu redor. As trevas começam a passar. E por isso, diz São João, o que ama seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Geralmente, quem ofusca os olhos é a luz. Não é a escuridão. Você está, por exemplo, dormindo e alguém acende a luz na sua cara, você fica com os olhos ofuscados. Mas o que São João está querendo dizer aqui? O brilho das coisas terrenas ofusca os nossos olhos e tira a luz interior que é sutil, que é simples, que é leve, que não é natural, que é sobrenatural. E esta luz das coisas exteriores, que é forte, que é natural, porque nós estamos ainda no corpo, ela nos faz andar nas trevas, e é claro, quando você não ama o seu irmão, significa que você não está revivendo a vida de Cristo. Portanto, significa que você não está praticando a caridade
e que você não tenha fé também. Você está completamente ofuscado. Você está preso ainda no mundo dos sentidos, nas coisas exteriores. É impressionante como tudo isso está concatenado de uma maneira íntima. E como, ao mesmo tempo, quando nós entendemos isso, os textos de São João começam a brilhar diante dos nossos olhos. Ou seja, a caridade, o próprio amor de Deus, o próprio amor com que Deus se ama, foi depositado em nosso coração. Ora, é para estas pessoas que praticam a fé até o ponto de descobrirem essa amorosa notícia e se aquecem pela caridade divina e amam aqueles que estão à sua volta, é para essas pessoas que é verdadeiramente Natal, é para elas que Cristo está nascendo. O que obviamente não significa que nós seremos sempre bonzinhos. Há uma noção da caridade que é muito errada hoje em dia, que é o amor natural. As pessoas acham que a caridade é essa dileção natural que nós podemos ter pelas pessoas. Então, é você ser sempre transigente com tudo. Hoje nós celebramos a festa de São Thomas Becket, que foi arcebispo da Cantuária de Canterbury, na Inglaterra. Um grande santo. Um homem que tinha um talento maravilhoso. Embora nascido na Inglaterra, foi estudar na França, voltou. O arcebispo da Cantuária percebeu quem ele era, chamou-o para junto de si, ordenou o diácono. Então, o rei, conhecendo a fama que ele tinha, pediu autorização para o arcebispo e o nomeou chanceler da Inglaterra, o segundo homem em importância no reino. Morrendo o arcebispo, o próprio rei quis que ele fosse nomeado seu sucessor. Ele o foi. O rei esperava que São Tomás Becket seria subserviente a tudo aquilo que ele, o rei, quisesse. Mas, ao contrário, como bispo, como arcebispo, ele passou a defender os interesses da igreja e, portanto, a resistir ao rei. O rei queria nomear os bispos, ele disse que não. O rei queria distribuir o clero, ele disse que não. Ele reservou os direitos da igreja para si e os defendeu de maneira heróica, a tal ponto que perdeu o prestígio completo do rei. Teve que ser exilado. Foi para a França, lá encontrou o Papa. O Papa o louvou por aquela coragem, ele pediu renúncia, o Papa não aceitou. Depois, graças ao rei da França e alguns acordos diplomáticos, depois de 6 anos de exílio, ele voltou para a sua arquidiocese, mas já não era mais possível a convivência. Um dia o rei estava na corte e disse, num ato assim de exaltação, quem me livrará deste homem que tanto me perturba? A corte cheia de bajuladores, 4 deles, então, foram até a basílica onde estava São Tomás Becket rezando vésperas e chegaram aos gritos. Ele logo se apresentou, disse que era ele. Então, cortaram a sua cabeça ao meio, bem diante do altar, com o cérebro pulando assim para fora. Uma morte terrível e violenta, pela qual ele heroicamente defendeu a igreja, defendeu o seu clero e não fez as vontades do rei, não fez as vontades de ninguém, fez o que era certo, fez aquilo que ele devia. A caridade nos faz amar a Deus de tal modo
e de desterrar o nosso amor próprio de tal maneira que muitas vezes nós fazemos aquilo que é certo, aquilo que nós devemos fazer e que é antipático e que não é o que as pessoas gostariam. Não é possível agradar a Deus e aos homens sempre. Às vezes a diferença entre um moleque e um homem adulto é justamente essa. O moleque sempre faz os seus gostos. O homem adulto cumpre o seu dever. E o nosso dever de caridade é secundar o coração de Deus para fazer tudo aquilo que lhe agrada. É buscá-lo com todo o nosso ser. É viver as nossas obrigações para com Ele e para com o próximo. No caso de São Thomas Becket, amar o rei era contrariá-lo. Era impedi-lo de que ele cumprisse as suas vontades tirânicas. No nosso caso, amar o próximo, muitas vezes, será não sorrir de certas piadas. Será não termos um comportamento subserviente e complacente com tudo aquilo que eles dizem ou fazem. Será muitas vezes sacrificar a nossa boa fama, nosso conforto, para ver a luz do Senhor e querer o bem sobrenatural das pessoas que estão à nossa volta. Simeão disse que Nosso Senhor seria sinal de contradição para muitos. Um pregador muito famoso em França, chamado Bossuet, falava de Nosso Senhor: que menino incômodo, mal nascido, já perturba Herodes, já perturba a cidade de Jerusalém, chegam os magos e as pessoas ficam se perguntando o que acontece, e os pastores que chegam ali, e ao mesmo tempo Simeão mostrando que ele será um sinal de contradição. Nós vivemos em dias em que os cristãos se preocupam tanto em agradar o mundo, em ser simpáticos para o mundo, que querem qualquer coisa, menos ser sinal de contradição. Por quê? Perderam a luz da fé. E já não conseguem querer o bem sobrenatural, nem para si, nem para os outros. Esta é a verdadeira caridade. Agora nós temos que pedir ao Nosso Senhor que faça brilhar em nosso coração. Queridos irmãos, pela intercessão de São Thomas Becket, todos nós possamos ter a firmeza de manter a nossa vida de oração erguida, sempre. Crescendo na intimidade com Deus. Os contemporâneos de São Thomas Becket dizem que ele era um homem branco, meio alto, com cabelos escuros, os olhos claros, mas tão firmes que, apesar de ele ser um pouco gago, o seu olhar firme fazia todos entenderem tudo em um único instante, porque ele era uma rocha. Ele era um homem que de fato escolheu ser como Nosso Senhor, um sinal de contradição, a fim de que todos pudessem encontrar Cristo. O rei, Henrique II, não tinha mandado matá-lo. Quando ele soube que aqueles bajuladores fizeram isso, o próprio rei saiu do palácio, veio a pé em sinal de penitência até o lugar, chorou amargamente, ficou 2 dias dormindo ao lado da tumba de São Thomas Becket, se converteu profundamente, se arrependeu do que fizera, e aqueles homens também ficaram horrorizados com o pecado que cometeram, e aquilo gerou tal comoção na Inglaterra que o Papa canonizou São Thomas Becket 2 anos após a sua morte. Tão grandes eram os milagres que se ocorriam ali, e a sua firmeza de ser confessor da fé, mártir, mesmo diante de todas as adversidades. Que nós sejamos assim,
Então, muitos que nos atacam vão se converter. Muitos que hoje não nos entendem irão dobrar o seu coração, porque não somos nós. É a graça divina que faz os pecadores voltarem ao redil dos justos.